E voltamos com essa série de filme de criança, né? Criança malvada em filme de terror. E a criança de hoje não é ninguém mais, ninguém menos que o Anticristo. Sim, senhoras e senhores, o próprio Damien, de A Profecia de 1976. Damien não é simplesmente uma criança malvada. Damien é o próprio filho do Coisa Ruim, a personificação do mal, o Anticristo, aquele que veio à Terra para destruir tudo, né? Damien nasce dia 6/6 às 6 da manhã. Dia esse que nasce o coitado do filho do nosso protagonista, embaixador. Não é o Gustavo Lima. É o embaixador do filme, no caso. Coincidências à parte, morre a mãe de Damien e o filho do embaixador. Então, um padre que estava por ali falou para o embaixador por que não adotar essa criança e entregar a esposa dele como se fosse o filho dela falecido. Não é mesmo? Ninguém nem vai perceber a diferença. E o embaixador, então, acredita que isso seja realmente uma boa ideia. E então adota essa criança sem o conhecimento da mãe. Nesta noite, Sr. Thorne, Deus lhe deu um filho. Bom, não foi bem Deus, né? Mas fazer o quê, né? Pegar a criança e vamos criar. Nosso filho. Também não dá para afastar a criança do pai, né? Poxa vida. O pai também tem seus direitos. Damien, então, vai ser criado por esse casal super apaixonado, que tem um beijo mais fake que uma nota de R$3. Coisas da época, né, gente? Então, Damien vai crescendo como uma criança extremamente saudável, mas muito saudável. Tão saudável que ele nunca fica doente. O menino tem sinais ali de maldade, ele fica zoando a mãe, fica se escondendo, sumindo, a mulher fica louca de preocupada procurando ele, o que não deveria, né? Deveria estar mais preocupada com os outros, porque com essa criança solta por aí, só Deus sabe, né? Então, Damien completa 5 anos. E lá vamos nós fazer uma festinha para comemorar essa incrível data, né? Aniversário da criança. Até o pai da criança aparece lá para dar uma olhada no guri em formato de cão. Festa de criança, brigadeiro, docinho, bolo, brinquedo e sacrifício em nome de Damien. Porque sim, a sua babá pula de cima do prédio com uma corda no pescoço, oferecendo o seu sacrifício para o menino. No dia seguinte, então, o embaixador recebe a visita de um padre que tenta ajudar. Mas, como eu sempre digo, a intenção pode ser boa, mas às vezes a execução é que não ajuda. O homem não fala coisa com coisa, acaba ficando alterado e é expulso do prédio. Ao sair, ele encontra com o fotógrafo que tira ali uma fotinho dele. O padre fala um monte de teoria, um monte de coisa louca, mas basicamente ele tem que se arrepender, se batizar e se livrar dessa criança. Mesmo expulsando o padre, o embaixador então fica com uma pulguinha atrás da orelha, fica desconfiado com essa criança. O fotógrafo então vai revelar as fotos que tirou tanto do aniversário de Damien quanto do padre e ele descobre que está com a mesma câmera que foi usada em Premonição 3, porque a câmera adivinha a forma como as pessoas vão morrer. Tanto a babá quanto o padre estão com sinais ali meio suspeitos e com o passar do tempo isso vai se comprovar. Na casa do embaixador, então, chega uma misteriosa babá que não foi contratada nem pelo pai nem pela mãe da criança, mas a babá diz que veio para cuidar de Damien. E então a gente só pode chegar à conclusão de que foi contratada pelo próprio pai da criança, né? Mesmo com protestos da babá, o casal resolve levar a criança para a missa de domingo, né? Óbvio que isso não ia dar certo, isso aqui é o anticristo, gente. A criança dá um piti, acaba enlouquecendo dentro do cara, aranha todo mundo, descabela toda a mulher e eles são obrigados a voltar para casa. E
Enquanto o pai da criança tá por aí preocupado com os comportamentos e com as coisas estranhas que vem acontecendo em torno do menino, o menino tá por aí assustando girafa, provocando babuíno. Falando nisso, se tu tá com problema com coisa ruim, adota um babuíno, porque o bichinho encara, ele enfrenta o demônio, ele não quer conversa não. O padre marca mais um encontro com o embaixador, mas ao invés de ir direto ao assunto, ele fica mais uma vez dando palestrinha, né? Você me pediu 5 minutos. E já teve seus 5 minutos. Falei. Mas por fim, ele revela então que a criança é o anticristo e que a mulher dele está grávida e o menininho quer matar tanto a criança quanto a mulher. Fim da conversa, o padre está saindo do local, começa uma ventania demoníaca. O padre então vai procurar refúgio na igreja, mas como Satanás é ardiloso, acaba caindo uma espécie de lança que acaba empalando o padre. Na verdade, ele não é tão ardiloso assim, porque o padre ficou esperando. Ele viu, gente, ele viu o negócio vindo. E ele ficou lá esperando, de braço aberto, tipo aqui, ó, tô aqui, vem. Acabou morrendo, né? Só tem doido nesse filme. A mulher do embaixador realmente descobre que tá grávida, mas ela tá tão traumatizada por causa de Damien que ela não quer mais saber de filho. E o pior, como eu já disse, psicólogo em filme de terror, olha, é um pior que o outro. O psicólogo aprova ela tirar a criança, diz que seria o melhor para ela, pro lado psicológico dela, que ela não teria condições de ter essa criança no momento, então vamos acabar com o mal pela raiz aí, né? Obviamente o embaixador não aceita isso porque ele quer muito ter um filho. E ele sabe que Damien não é filho dele com a esposa dele. Coisa que a mulher não sabe, mas desconfia tanto que comunicou isso, falou isso pro psicólogo, que trata ela como se ela fosse doida. Ele diz, ela acredita que o filho não é dela. Mas não é, cara, não é. A mãe sabe das coisas. A moça então vai para casa, tá lá regando as plantas, pendurada num lugar super alto, e Damien vai lá com o seu triciclo derrubar a moça de lá e dar um fim na criança que está na barriga dela. A moça tem uma queda incrível, um negócio super realista, observe você mesmo. Depois disso, ela então vai para o hospital, ela quebrou ali um braço e fica internada. O fotógrafo então chama Robert para conversar e ele explica ali para Robert que o padre tinha a marca da besta, o que faz todo sentido, né? Porque o homem ficar esperando a lança cair de braço aberto, agora fez sentido, é uma besta mesmo. O padre tinha a marca da besta, então tudo coincide com o nascimento do anticristo, tanto a data, os horários, os estudos que o padre fez, tudo indica que o filho de Robert, Damien, é então o anticristo. Eu não sei de quem é o filho que eu estou criando. Tem muita gente nessa situação, hein? Tem muita gente que não sabe, mas isso aí é DNA. DNA resolve isso aí. O problema é meu. Tá bom, não falo mais nada então. O fotógrafo diz que vai com Robert investigar porque apareceu em uma de suas próprias fotos premonitórias, né? Os dois então vão a Roma investigar as origens de Damien, no hospital onde aconteceu o nascimento tanto de Damien quanto do filho de Robert. Ao chegarem lá, eles descobrem que houve um incêndio na mesma noite que os dois nasceram, na parte dos registros que subiu para a maternidade e destruiu tudo. Muito, mas muito suspeito. Eles então vão atrás de um padre que estava lá naquela noite fatídica do ocorrido, né? E eles encontram o padre meio catatônico, meio queimado e meio desviado também, né? Com muito esforço, o padre então conta onde está enterrado o corpo da mãe de Damien. E os dois então partem para o cemitério para abrir essa sepultura e dar uma conferida no cadáver da mulher. Eles encontram então as sepulturas, mas ao abrir, no túmulo da mãe de Damien tem um T-Rex lá. Que bicho feio, cruzes. E
No túmulo que seria do filho, então, do embaixador, está lá uma criança com baita de um rombo na cabeça, o que dá de entender que eles mataram a criança para que Damian pudesse ser, então, o filho do casal. Eles começam, então, a ser perseguidos por um monte de cachorros, mas dá umas puladas lá de cerca, enrosca braço, aquela coisa de sempre, e acabam conseguindo fugir. Quando eles chegam no hotel, então ele liga para Kate, e é aí que a gente vê a maldade, né? Aí que a gente vê que realmente o mal está nesse filme. A moça quebrou o braço direito. E adivinha que lado que colocaram o telefone? Do lado direito, coitada. Ela faz um esforço tremendo para catar o telefone. Porque o telefone está do lado do braço ruim. E não do lado do braço bom. Se isso não é o demônio, eu não sei o que é. Nesse telefonema que ela consegue atender com muito esforço, Robert manda ela sair da cidade. Mas antes que ela consiga vestir a camisola, é morta pela super nani do mal, que foi lá para dar cabo na moça, né? Ao saber da morte da amada, Robert então fica tomado pelo ódio e diz que agora ele vai dar fim nessa criança. Ele procura um padre exorcista que explica para ele como funciona o ritual para matar então o anticristo. Ele vai ter que pegar a criança, levar a criança num altar e lá ele vai ter que ele mesmo cometer esse ato. Ele e o fotógrafo então discutem no meio da rua aos gritos se mata ou não mata a criança. Já pensou tu vendo uma discussão dessa? Pois é. Robert ainda não está convencido que a criança seja o anticristo. O fotógrafo então diz que é para deixar com ele que ele vai dar um fim nesse pestinha. Ele vai pegar os punhais e nessa hora então um caminhão solta uma chapa do negócio que corta a cabeça do fotógrafo fora, matando ele. Depois disso, então, o embaixador resolveu que é melhor matar mesmo, né? Essa criança já está causando muito estrago por aí, né? Não a própria criança, né? Mas a energia mal que permeia a criança está cometendo muitos crimes por aí. Então, ele resolve que ele vai fazer o dito do ritual. Ele chega em casa, então, dá um chega pra lá no cachorro que tá lá cuidando do garoto, corta o cabelo do garoto, encontra a marca da besta, é atacado pela super nani do mal, que não quer deixar ele levar o garoto. Ele dá um supapo nela lá, pega o garoto, desce a escada rolando. Bom, a escada é dele também, né? Cada um desce a própria escada como quer. Enfia o garoto dentro do carro e atropela a babá ali e vai em direção da igreja. Sai a 1000 por hora, acaba chamando a atenção de toda a polícia que está ali perto. Ao chegar na igreja, ele tira o garoto, estende o garoto no altar e quando ele vai finalizar, então, o ritual de morte do anticristo, um policial vê ele fazendo aquilo, atira nele e mata ele, impedindo assim ele de terminar o ato, né, e acabar ali com o anticristo. E o anticristo vive. Não só vive, como no funeral dele, o menininho está lá de mãos dadas com agora o presidente dos Estados Unidos. Escalou rápido, hein? Ô, criança esperta! Damian é uma criança do mal por ser o anticristo e ter ali toda uma essência maligna, mas não que ele cometa muitas maldades durante o filme, muito pelo contrário, as maldades são mais cometidas pelos que estão ali para protegê-lo e cercá-lo, ou até mesmo por forças malignas, como a que mata o fotógrafo, mesmo estando distante de Damian, né? Tudo está conspirando a favor do anticristo para ele se tornar um cara super poderoso e crescer no meio político e assim cumprir a sua missão aqui na Terra. Então é isso, pessoal. Essa é a criancinha malvada de hoje. E a próxima criancinha malvada, a criança do próximo vídeo, é o próprio Damian, mas o Damian do remake de 2006. Se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e até a próxima.